Bom, tendo falado sobre a Revolução Socialista na China, que teve lugar em 1949, a gente continua nessa saga, né? Pelas guerras e revoluções durante a Guerra Fria, que é o nosso objeto de estudo maior nessa terceira unidade. Eu ia falar nesse bimestre coisa nenhuma, essa apostila tem coisa pra caramba. O bom é que a gente teve bastante aula, então deu para falar com um pouco mais de profundidade sobre esses assuntos todos, mas eles estão todos dentro dessa apostila. Acho que é muita coisa, né? Um volume de material muito grande para se tratar num tempo tão curto. Mas vamos indo, né? Eu acho que está dando mais ou menos certo até agora. A gente tem discutido sobre esses temas com um relativo nível de profundidade, eu acho satisfatório até. Então a gente já falou esse bimestre ainda sobre a Segunda Guerra, um tempão, né, dentro dela, aí do começo até o fim. Aí a gente veio aqui para o Brasil, falou da Revolução da Era Vargas de 30 até 45, e como que isso teve a ver com a Segunda Guerra também. Aí, acabado a Era Vargas aqui no Brasil, a gente volta para esse cenário maior da Europa pós-Segunda Guerra e entra então na Guerra Fria, e é nela que a gente está até agora, né? É esse o nosso objeto de estudo até agora. E já faz algumas aulas que a gente está na Guerra Fria, e na realidade vamos continuar nela até o fim do curso praticamente, uma vez que ela se estende de 45, 46 até 89, 91, dependendo da fonte ou do ponto de referência que você estiver consultando, né? Então, praticamente todo o resto de todos os nossos assuntos que a gente tem para estudar em história ainda estão dentro do período da Guerra Fria. Pós-Guerra Fria, a gente só tem os últimos 20, 30 anos. 30 anos, praticamente. Eu estava conversando com a minha mãe esses dias sobre umas datas, né, e tal. E meu irmão nasceu ainda na vigência da Guerra Fria. O Muro de Berlim estava de pé ainda. Ele nasceu em 88, o Muro de Berlim caiu em 89. Quer dizer, e meu irmão tem 30 anos de idade, 31. Isso é absolutamente recente, isso aconteceu ontem. A gente está dando os primeiros passos nesse mundo pós-Guerra Fria, né? Sob um novo estado de coisas, com uma nova organização política, social, que obviamente ainda carrega resquícios desse período, né? Que foi tão longo, tão duradouro. Quer dizer, depende do ponto de referência também, né? Se a gente vai falando da história mundial, de todo o período do ser humano no planeta, então foi um período assim irrisório, né? Foi uma fração de segundo nessa jornada do homem pelo planeta. Mas considerando a mudança de mentalidade, a mudança dos tempos, a cadência com que as coisas vêm acontecendo num ritmo cada vez mais acelerado, quanto mais nós nos aproximamos desse futuro, né? Essa chavinha começou a mudar e esse tempo começou a se acelerar já há algum tempo, né? Antes, lá na pré-história nem se fala, né? Mas nos outros períodos históricos que a gente tem falado, nos outros anos, né? Já no nono a gente começa a se aproximar dessa aceleração histórica e cada vez mais rápida. Mas nós temos um cenário de transformação muito brusco, muito abrupto, muito rápido, né? E também nesse período de Guerra Fria, portanto. E nela a gente viu os seus primeiros passos, os seus conceitos iniciais, do que se trata, o que é, quando foi, para onde foi, quem que faz o quê, enfim. Aí a gente falou da corrida espacial, de alguns quesitos sobre economia, propaganda, que é uma característica essencial de dominação ideológica, né, de doutrinação, de encaminhamento, de propaganda mesmo. Que é muito presente em todos os governos autoritários, em todos os governos na realidade, né? Mas tem um peso de importância muito grande nos governos autoritários, que a gente já estudou isso, que a gente ainda vai estudar. Aí então a gente
abre espaço para falar dessas guerras e revoluções que tiveram lugar durante a Guerra Fria, que foi ao longo de toda ela, né? A gente já falou sobre a Revolução Socialista na China, que se concretizou, por assim dizer, em 1949, com o Mao Tse-tung. Aí, esse objeto de estudo desta aula em particular, ele tem o seu início, os seus antecedentes um pouco antes da Revolução Chinesa e vai acabar um tanto depois também. Mas vamos lá então. O objeto de estudo como já está no título da aula provavelmente, e se vocês estão acompanhando no cronograma que a gente desenhou nas últimas aulas, a gente vai falar da independência da Indochina e a gente pode dividi-la em duas guerras, na realidade, as duas guerras da Indochina. A primeira delas a gente vai falar aqui agora, e a segunda vocês vão falar para mim. Então, já vão fazendo suas anotações, sabe, aquela coisa de sempre, né? Mas eu acho melhor eu não me furtar de falar, é melhor eu falar do que não falar. Então, vão pegar, se vocês não pegaram ainda, dê um pause no vídeo, vão buscar seu caderno, seu lápis, sua caneta, suas coisas, ou abram aí o bloco de notas para vocês irem anotando enquanto vocês assistem, ou um arquivo do Word, ou um e-mail para vocês escreverem para vocês mesmos, enfim, qualquer coisa que vocês escolherem. Mas vão fazendo essas anotações. Marquem os nomes, as datas, os lugares, tá? E vamos que vamos. Então, guerras da Indochina. O que é a Indochina? O nome já é bastante sugestivo, né? Se vocês não fizerem a menor ideia do que se trata isso, Indochina, dá para imaginar que está entre a Índia e a China. E de fato está. É nessa região aqui que hoje, vocês vão pesquisar Indochina no Google Maps, eles não vão te mostrar um lugar específico. Esta aqui é a Indochina com o nome de Indochina. Indochina é uma região onde hoje tem o Laos, Camboja e Vietnã, que até um tempo atrás era Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, dividido em dois. Hoje é uma coisa só. E vocês... Bom, essa região da Indochina é chamada de Indochina Francesa, porque nesse século XIX, do imperialismo europeu e norte-americano, essa região era dominada pela França, ao longo de todo o século XIX, né? Só que essa dominação passou da mão de um para o outro, né? Mas nunca independentes, né? Eles estavam sempre sendo subjugados por alguém, sempre tinha um chefe essa região sempre pertencia a alguém, pelo menos a partir do século XIX, né? Primeiro para a França, e aí, com a entrada no século XX, essas grandes guerras, particularmente na Segunda Guerra Mundial, o imperialismo japonês arrebatou a Indochina da mão da França e passou a impor a sua hegemonia naquele local, né? Então, a Indochina passou das mãos da França para as mãos do Japão, até a derrocada final do Japão em 1945, com o final da Segunda Guerra, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, enfim. Mas, antes de acabar a Segunda Guerra, antes de começar a Segunda Guerra, aliás, já em 1939, tinha um cara, o Ho Chi Minh. Ele estava liderando um grupo de vietnamitas que estavam revoltados com essa dominação estrangeira. Não só francesa, mas de quem fosse. Essa dominação estrangeira, fosse ela qual fosse. Que na época, então, em 1939, era a dominação francesa. Que logo em seguida seria substituída pela japonesa até o final da Segunda Guerra. Mas esse Ho Chi Minh, ele já começa a articular uma força de oposição, uma força armada, desde antes do começo da Segunda Guerra. Esse sujeito era marxista, de inclinação socialista e, portanto, próximo da União Soviética, que dava uma moral para eles de vez em quando. Esse grupo de oposição, esse grupo armado que o Ho Chi Minh liderava, era a Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, ou, vocês também podem ver pelo nome de Viet Minh. Durante a Segunda Guerra, ao longo da Segunda Guerra, esse Viet Minh se aliou à China e aos Estados Unidos pela expulsão dos japoneses. Lembram que o Japão participava do eixo Roma-Berlim-Tóquio, né? Junto com Hitler e o Mussolini, do lado dos malvados, né? Estava no time do lado de lá, o time que perdeu, inclusive.
Beleza, quando acabou a Segunda Guerra vieram os tratados de paz, né? Na Conferência de Potsdam, as potências aliadas acharam por bem dividir o território do Vietnã em dois, no paralelo 17, que ficava mais ou menos no meio ali. Dei uma olhada no mapa, onde fica o paralelo 17, que vai separar então esse Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. A parte norte ficaria sob influência da China e a parte do sul voltava a ser área de influência da França, apesar de ter ocupada pelos britânicos. O norte estava dominado pelo Viet Minh e pelo Ho Chi Minh, né, que comandava esse Viet Minh. Os franceses não se contentaram só com o sul, inclusive eles estavam indignados, não se conformavam com a dominação comunista no norte e quiseram tomá-lo à força de volta para si, né? Aí então é que tem início a Primeira Guerra da Indochina, que é a Guerra de Independência, que foi de 1946 até 1954. Então nós tínhamos a França contra o Vietnã do Norte. A França, aquela mesma França que era uma das principais potências europeias, pelo menos, né? Aquela França que tinha um exército, tinha uma força militar muito bem paramentada, muito bem preparada, né? Tinha uma experiência com guerra bastante já de longa data contra o Vietnã do Norte, que não era lá uma potência bélica militar, contra principalmente o Viet Minh, que tendo consciência dessa disparidade de forças, né, da sua envergadura militar, lançou mão de uma tática mais favorável aos seus números, né, que era a tática de guerrilha. E a partir de 1949, com a Revolução Socialista na China, ela também passou a dar uma moral para o Ho Chi Minh no Vietnã do Norte, o que alterou um pouco, desbalanceou um pouco esse jogo de oposição de forças nesse conflito específico. E essa guerra foi se arrastando, né? Essa guerra que já se arrastava há anos começou a desagradar, começou a dar no pé da opinião pública francesa, principalmente, que estava alimentando essa guerra, né? Quer dizer, esse descontentamento foi ganhando força quanto mais tempo passava e a situação continuava a mesma. O governo francês, pressionado para acabar com a guerra, resolveu ocupar a cidade de Dien Bien Phu, que era um ponto estratégico no Vietnã do Norte, meio que ali no quintal do Viet Minh, né, para desestabilizar, para enfraquecer o Viet Minh e fazer um avanço mais violento a partir daquele ponto estratégico. Mas esse plano se revelou, ele se concretizou num completo fracasso e só piorou a situação da França e dessa guerra, né, pro Vietnã do Sul, que foi obrigada a entregar os pontos, a jogar a toalha e sair fora dali em 1954. Vitória para o placar socialista, expulsos os franceses, bora proclamar essas independências. Laos e Camboja ganharam suas respectivas independências e o Vietnã também, só que ele continuava dividido em dois pelo paralelo 17, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte continuou sob a influência do Ho Chi Minh, naturalmente, e o do Sul agora passava a compor uma área de influência dos Estados Unidos, capitalistas norte-americanos, porque eles deram uma moral para a França, eles ajudaram a França a combater o Norte, porque tinha um viés claramente socialista, que era o inimigo mortal dos Estados Unidos em plena Guerra Fria, não é? A Guerra Fria não se trata justamente disso? Como resolver isso aí? Se o país é um só, por que ficar dividido em dois? Aí eles combinaram de fazer uma eleição no ano seguinte pela unificação do Vietnã. A população, de maneira geral, era mais afeita ao socialismo soviético e chinês e tinha no Ho Chi Minh um líder carismático. Portanto, essa ala capitalista se via em franca desvantagem se for considerar a opinião popular. Mas dane-se a opinião popular, né? Então o Vietnã do Sul chutou o pau da barraca e implantou uma ditadura e fechou, proibiu, cancelou as eleições do ano seguinte, de modo que essa briga só foi resolvida dali a 20 anos, em 1975. Aí então o Vietnã foi finalmente reunificado.
e vocês vão me falar como que foi isso aí. Se a gente tem uma divisão entre o norte socialista, um sul capitalista, e lá dali 20 anos em 1975 essas duas regiões se unem, é difícil pensar num modelo que tenha vingado a partir de uma síntese desses dois. Então, um dos dois prevaleceu, né? Qual modelo econômico que passou a ter vigência depois disso aí? Como se resolveu esse conflito? Qual lado ganhou? Como que foi isso aí? Se esse conflito foi de 55 a 75 e a União Soviética teve lá a sua parcela de participação, e vocês vão me falar sobre isso também, vão anotando, tá? Esses detalhes. O que vocês vão precisar me falar nesse trabalho? Se o negócio começou em 55 e terminou em 75, o Stalin já não estava mais na União Soviética, né? Porque ele tinha morrido em 53. Já era o Nikita Khrushchev. Aliás, foi um período com Khrushchev, né? Porque o próprio entrou em 53, mas saiu em 64. Então falta aí uns anos até 75. Depois do Khrushchev veio quem? É um nome que eu gosto de falar. O Leonid Brezhnev. E do lado americano a gente também teve uma sucessão de coroas. Eu estou falando coroa, mas não é coroa, vocês sabem, né? Não é uma monarquia. Começou com Dwight Eisenhower, que estava na presidência desde 1953. A gente falou dele no comecinho da corrida espacial. Foi ele que prometeu botar um satélite em órbita antes de todo mundo. E foi a União Soviética que pôs, afinal de contas, né? Em 53 mesmo, com o Sputnik 1 e depois com a Laika. Em 57, aliás. Depois veio Kennedy, em 61, que prometeu botar um homem na Lua até o fim da década, mas foi esse um que foi assassinado num comício, no carro, do lado da sua própria esposa, 2 anos depois, em 63. Então ele ficou só de 61 a 63. Depois dele veio o Lyndon Johnson, que ficou de 63 até 69, e por último o Richard Nixon, que ficou de 69 até 74. Com o Nixon, essa guerra do Vietnã já estava insustentável e caminhando para o seu fim. Essa história que vocês vão me contar até semana que vem, tá? Até porque, eu devo ter mencionado para vocês já na última aula, não sei, eu falei isso para todas as salas, né? Não sei se já falei para vocês. Esse bimestre já está caminhando para o fim e a gente já está muito perto. A gente tem tipo mais 2 semanas de aula e acabou. Então, eu tenho que avaliá-los, né? Vocês vão precisar me mandar umas avaliações para eu compor a nota de vocês. E tem gente que não me mandou nada até agora. Então, sabe, vão ficando espertinhos, vão me mandando esses negócios, porque a nota de vocês esse bimestre é só isso, tá? Eu vou escrever direitinho o enunciado no plural, não é para ter muita dúvida, mas é para vocês fazerem um trabalho consistente, tá? Não é para me mandar uma linha, um parágrafo. Ah, a Guerra do Vietnã foi de tal ano a tal ano, foi em tal lugar e teve esse desfecho, ponto, acabou. Não. Isso aí não está bem feito, tá? Também não é para copiar um texto da internet. Lê, copia, colhe, pronto, acabou. Aí vocês me escrevem um textão. Também não. Ah, professor, mas como que eu vou fazer? Não posso ler da internet? Deve ler da internet, deve. Deve pesquisar, ler um site, 2, 3, assiste alguns vídeos sobre o assunto, dá uma olhadinha na apostila. Na apostila tem pouquinha coisa, né? Mas leiam outros lugares, leiam de lugares diferentes. Aí, tendo entendido o que aconteceu, vocês escrevem da cabeça de vocês, tá? Quer dizer, claro que vocês podem fazer citações, mas não é para copiar o texto inteiro. Eu já expliquei isso para vocês, né? Vocês sabem como é o certo e como é o errado. E quando vocês fazem errado é porque vocês escolheram fazer o errado deliberadamente, não porque vocês não sabiam. Bom, minha obrigação é falar, né? É orientar, é ensinar. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer reclamação, qualquer coisa que vocês queiram falar, é só entrar em contato, não é difícil de me achar, né? Então a gente se vê logo menos. Até lá.